Ninguém na pequena vila do interior conseguia olhar para Rosa do mesmo jeito. A fazendeira sofrida, que antes vivia de cabeça baixa, agora andava com um silêncio diferente, como se carregasse um segredo que não cabia em palavras. Alguns diziam que ela tinha enlouquecido de vez. Outros juravam que ela tinha feito promessa forte e mexido com coisa que ninguém deveria mexer. E havia os que sentiam medo de verdade, porque desde aquela semana, uma luz estranha aparecia perto dela. Não era lamparina, não era carro na estrada. Era um clarão breve, como se o ar ao redor dela respirasse brilho. E toda vez que aquela luz surgia, o vento mudava, os bichos se calavam e até os mais debochados engoliam seco. Só que ninguém sabia a parte mais cruel. O milagre só veio depois da maior dor da vida dela, no dia em que seu filho foi dado como desenganado. Mas, para entender o que realmente aconteceu, precisamos voltar ao dia em que tudo começou. Rosa morava numa região de terra vermelha, longe do centro da pequena cidade do interior do Brasil. A estrada que levava até sua cabana era de chão batido, cheia de buracos, poeira no tempo seco e lama quando a chuva vinha forte. Pouca gente passava por ali. E quando passava, quase nunca era para ajudar. A casa era simples demais para ser chamada de casa. Feita de madeira antiga, com tábuas tortas e frestas por onde o vento entrava sem pedir licença. O telhado, coberto por telhas velhas, rangia à noite como se reclamasse da própria existência. Dentro havia pouco: um fogão a lenha gasto, uma mesa com uma perna calçada por pedra, 2 cadeiras desiguais e um colchão fino estendido no chão, onde ela dormia ao lado do filho. O menino, chamado Daniel, era tudo o que Rosa tinha no mundo. Desde pequeno sempre foi frágil, adoecendo com facilidade. Mesmo assim, tinha um sorriso que iluminava os dias mais escuros dela. Rosa acordava antes do sol nascer, todos os dias, sem exceção. Lavava o rosto numa bacia de água fria, prendia o cabelo com um pano velho e saía para o pequeno pedaço de terra que cultivava. Plantava o que dava: mandioca, milho, feijão. Quando a colheita era fraca, ela se virava como podia. Às vezes trocava parte da produção por farinha. Outras vezes fazia serviços para vizinhos mais ricos. Capinava quintal, limpava galinheiro, carregava baldes pesados mesmo com as costas doendo. O pagamento quase nunca era justo, mas ela aceitava em silêncio. As humilhações vinham em pequenas doses diárias. Um comentário atravessado no mercado quando conseguia ir até lá. Um olhar de desprezo quando pedia fiado. Uma risada abafada quando passava com roupas gastas e sandálias quase se desfazendo. Rosa sentia tudo, mas nunca respondia. Guardava a dor dentro do peito e seguia em frente. O que mais machucava não era a fome dela, mas a fome do filho. Muitas noites, ela fingia já ter comido para que Daniel pudesse repetir um pouco mais. Dizia que não estava com fome, que o estômago estava embrulhado. Depois, quando o menino dormia, ela se sentava do lado de fora da cabana, olhando para o céu, sentindo o vazio no corpo e na alma. Mesmo assim, Rosa continuava bondosa. Dividia o pouco que tinha com quem precisava ainda mais. Se via alguém passando necessidade, oferecia água, um pedaço de pão, um canto para descansar. Alguns se aproveitavam disso, outros simplesmente ignoravam. Mas ela não mudava. Dentro dela, existiam sonhos que nunca contou a ninguém. Sonhava em ver o filho crescer forte. Sonhava em ter uma casa sem goteiras. Sonhava em um dia não precisar pedir nada a ninguém. Mas esses sonhos ficavam guardados, como sementes que ela tinha medo de plantar e ver morrer. Com o tempo, a saúde de Daniel começou a piorar. Tosses constantes, febre que ia e voltava, fraqueza no corpo pequeno. Rosa fazia chás, rezava, pedia orientação a quem parecia saber mais. Levou o menino ao posto de saúde quando conseguiu carona. Voltou com receitas, mas sem dinheiro para comprar tudo. Ainda assim, ela não desistia. Cada amanhecer era uma nova luta. Cada pôr do sol, uma vitória por ainda estar de pé. Rosa acreditava que, se continuasse firme, algo bom precisava acontecer. Não sabia quando,
Nem como. Apenas sentia que precisava continuar. E naquela noite, algo aconteceu na porta da cabana que mudaria tudo. Na manhã seguinte ao estranho acontecimento na porta da cabana, Rosa acordou com o coração apertado. Daniel havia passado a noite gemendo baixo, respirando com dificuldade, o corpo quente demais para uma criança tão pequena. Ela encostou a mão na testa do filho e sentiu o medo subir como um nó na garganta. Algo estava errado, muito errado. Sem pensar duas vezes, Rosa decidiu levá-lo até a vila. Era longe, mas ela não tinha escolha. Enrolou o menino num cobertor fino, colocou-o nos braços e começou a caminhar pela estrada de terra. Cada passo parecia mais pesado que o outro. O sol subia rápido, queimando a pele, enquanto o suor escorria pelo rosto dela misturado com lágrimas silenciosas. Quando chegou à vila, as pessoas começaram a olhar. Algumas cochichavam, outras desviavam o caminho. Rosa seguiu direto para o pequeno comércio do lugar, onde às vezes conseguia comprar fiado. O dono, um homem conhecido pela frieza e pela língua afiada, era respeitado e temido por muitos. Tinha dinheiro, influência e prazer em humilhar quem dependia dele. Rosa pediu ajuda. Disse que o filho estava muito doente. Pediu apenas um pouco de comida, talvez algum remédio simples. Falou baixo, com respeito, como sempre fazia. Mas o homem riu. Um riso alto, seco, que chamou a atenção de todos ao redor. Ele começou a inventar mentiras. Disse que Rosa era preguiçosa, que vivia pedindo porque não gostava de trabalhar. Falou que ela usava o filho para causar pena. Cada palavra era como uma pancada. As pessoas em volta começaram a acreditar. Algumas balançavam a cabeça em concordância, outras murmuravam frases duras. Então veio a humilhação cruel. Em voz alta, o homem disse que não daria nada, que ela deveria dar um jeito e parar de incomodar. Alguém sugeriu que ela fosse embora da vila. Outro comentou que aquela gente só trazia problema. Rosa sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O pior veio logo depois. O homem anunciou que ninguém mais deveria ajudar Rosa. Disse que quem fizesse isso perderia crédito, perderia trabalho, perderia respeito. E por medo, muitos obedeceram. Em poucos minutos, Rosa perdeu o pouco apoio que ainda existia. Perdeu o fiado, perdeu as trocas, perdeu a dignidade diante de todos. Ela tentou explicar. Tentou dizer que sempre trabalhou, que nunca roubou, que só queria salvar o filho. Mas ninguém quis ouvir. O menino começou a tossir forte em seus braços, chamando ainda mais atenção. Em vez de compaixão, recebeu olhares de incômodo. Sem forças, Rosa se afastou. Sentou-se num canto da praça, abraçando Daniel, sentindo o desespero crescer. A fome já era grande, mas agora vinha acompanhada do abandono total. Era como se a vila inteira tivesse virado o rosto ao mesmo tempo. O homem observava de longe, com um sorriso de satisfação. Aquela cena o fazia se sentir poderoso. Ele não sabia, mas naquele momento estava plantando algo que mais cedo ou mais tarde voltaria contra ele. Rosa levantou com dificuldade e começou a caminhar de volta para casa. Cada passo era um esforço imenso. O sol parecia mais quente, o caminho mais longo. O coração dela batia acelerado, não só pelo medo de perder o filho, mas pela sensação de injustiça profunda. Quando finalmente avistou a estrada que levava à cabana, ouviu algo que fez o sangue gelar. Uma voz conhecida. Uma voz que ela temia mais do que qualquer outra. Quando ela pensou que nada podia piorar, ouviu uma voz que temia mais do que qualquer outra. Inscreva-se e diga nos comentários de qual cidade você está assistindo. A voz vinha firme, carregada de autoridade. Rosa reconheceu na hora. Era a mesma voz que há anos decidia quem podia ficar e quem deveria sair. O líder informal da vila, amigo do comerciante cruel, homem respeitado apenas pelo medo que espalhava. Ele se aproximou devagar, com outras pessoas atrás, formando um pequeno grupo silencioso. Rosa parou. Abraçou Daniel com mais força.
O menino estava fraco demais até para chorar. O homem falou alto, sem cuidado, para que todos ouvissem. Disse que aquela situação já tinha ido longe demais, que Rosa causava confusão, que atraía problemas, que a vila precisava de ordem, não de gente que vivia pedindo ajuda. Sem ouvir explicações, ele anunciou a decisão. Rosa não era mais bem-vinda ali. Não poderia mais circular pela vila, pedir trabalho, pedir comida, nem apoio. Disse que aquilo era para o bem de todos. Alguns abaixaram a cabeça, outros olharam com pena, mas ninguém contestou. Rosa sentiu o corpo tremer. Não era só a expulsão física, era o abandono completo, a rejeição oficial, a confirmação de que estava sozinha. Ela tentou dizer alguma coisa. A voz não saiu. A garganta estava seca. Os olhos ardiam. O mundo parecia girar devagar demais, como se tudo estivesse acontecendo fora do tempo. O homem fez um gesto com a mão, indicando que ela fosse embora. E ninguém se moveu para ajudá-la. Rosa virou-se. Começou a caminhar pela estrada, agora não mais em direção à cabana, mas para longe da vila. Cada passo era pesado. As pernas falhavam. O peso do filho parecia dobrar. O coração batia descompassado, misturando medo, tristeza e uma sensação profunda de injustiça. Ao passar pelas últimas casas, algumas portas se fecharam. Outras nem chegaram a se abrir. Era como se ela tivesse deixado de existir. O vento levantava poeira, grudando no rosto suado. O sol começava a descer, pintando o céu de tons alaranjados que não traziam nenhum conforto. Rosa seguiu pela estrada escura, sem destino certo. Não sabia para onde ir. Só sabia que não podia voltar. O corpo pedia descanso, mas a mente gritava para continuar. Daniel respirava com dificuldade. Cada suspiro parecia mais fraco que o anterior. Ela falava com ele em pensamento, pedindo que aguentasse mais um pouco. O silêncio ao redor era assustador. Não havia casas, nem vozes, nem luzes. Apenas o som dos próprios passos e do vento passando pelo mato seco. Rosa sentiu uma solidão que nunca havia sentido antes. Uma solidão que doía mais do que a fome. Em certo momento, as forças começaram a faltar. A visão ficou turva. Ela precisou parar, apoiando-se num tronco caído à beira da estrada. O corpo tremia. A fé, que sempre a sustentou, parecia distante. Pela primeira vez, ela pensou que talvez estivesse realmente sozinha no mundo. Foi então que algo inesperado aconteceu. No meio da estrada escura, onde não havia casas, nem postes, nem qualquer sinal de vida, uma luz surgiu onde não deveria existir. Não era forte como o sol, nem fraca como uma vela. Era suave, firme, diferente de tudo que Rosa já tinha visto. Ela piscou várias vezes, achando que fosse cansaço. Mas a luz continuava ali, parada, silenciosa, iluminando um pequeno trecho do caminho. O coração dela acelerou. E no meio da estrada escura, uma luz surgiu onde não deveria existir. Se essa história está mexendo com você, deixe seu like e se inscreva. Rosa ficou parada por alguns segundos, tentando entender aquela luz no meio do nada. O corpo pedia para correr, mas as pernas mal se mantinham firmes. O frio começou a descer com a noite, entrando pelas roupas finas, fazendo a pele arrepiar. A fome, que já a acompanhava há dias, agora a apertava de um jeito diferente, mais cruel, mais silencioso. Ela decidiu seguir. Cada passo em direção à luz parecia mais difícil do que o anterior. O chão era irregular, cheio de pedras e galhos. Em alguns momentos, Rosa sentia que ia cair. Em outros, tinha a impressão de que o mundo inteiro estava pesado demais para ser carregado por uma só pessoa. Daniel respirava fraco em seus braços. O corpinho quente contrastava com o vento frio da noite. Rosa encostava o rosto na testa do filho, tentando passar algum calor, alguma força, mesmo sabendo que quase não tinha mais nada dentro de si. O medo de perdê-lo crescia a cada passo. Ao longo da estrada, ela bateu em portas invisíveis.
Não eram casas, mas lembranças. Pensou em quando ainda era criança, trabalhando cedo demais. Pensou no pai que partiu sem aviso. Pensou na mãe que sempre dizia que a vida era dura, mas que a fé sustentava. Agora, naquela estrada, Rosa sentia como se até essa fé estivesse escorregando por entre os dedos. A luz continuava à frente, sempre na mesma distância, nem mais perto, nem mais longe. Rosa começou a duvidar da própria mente. Será que aquilo era só cansaço? Será que estava delirando? Em alguns momentos, pensou em sentar no chão e não levantar mais. Deixar o corpo descansar, mesmo que fosse ali. Mas toda vez que pensava em parar, o rosto de Daniel surgia em sua mente. E isso a fazia dar mais um passo. Só mais um, depois outro. O frio apertou ainda mais. O vento cortava o rosto. A roupa úmida de suor agora gelava. Rosa sentia tontura, náusea, uma fraqueza que subia das pernas para o peito. A visão escurecia nas bordas. Ela sentiu que estava perto de desmaiar. Em meio ao cansaço extremo, uma sensação nova surgiu. Não era consolo, era abandono. Pela primeira vez, Rosa sentiu como se Deus tivesse virado o rosto. As orações que sempre a acompanharam pareciam não encontrar resposta. O céu estava escuro demais, silencioso demais. Ela murmurou palavras quase sem voz, não em forma de pedido, mas de desabafo. Falou da injustiça, falou do medo, falou da dor de ver o filho se apagando nos próprios braços. Nenhuma resposta veio, apenas o som do vento e dos próprios passos arrastados. Foi então que Rosa ouviu algo diferente. Não vinha da frente, vinha de trás. Passos, lentos, constantes. Não eram apressados nem leves, eram passos firmes, como de alguém que sabia exatamente para onde estava indo. O som se repetia, mantendo a mesma distância. Nem se aproximava, nem se afastava. O coração de Rosa disparou. O medo tomou conta. Ela tentou acelerar, mas o corpo não respondia. Os passos continuavam, um depois do outro, sempre atrás. Ela quis olhar, mas não conseguiu. Algo dentro dela dizia para seguir em frente. A luz à frente parecia pulsar levemente, como se reagisse àquele som. O ar ficou pesado. O silêncio se tornou quase insuportável. Foi quando passos começaram a seguir atrás dela. Lentos e constantes. Rosa respirava com dificuldade enquanto os passos continuavam atrás dela. O medo fazia o corpo inteiro tremer. Cada som parecia mais alto naquela estrada vazia. O vento parou de repente, como se o mundo estivesse segurando o fôlego. A luz à frente ficou mais suave, menos distante, espalhando um brilho morno pelo caminho. Foi então que os passos cessaram. Um silêncio profundo tomou conta de tudo. Rosa parou devagar. O coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Com cuidado, virou o rosto um pouco para o lado. E então viu. Uma mulher estava ali, a poucos metros. Não vinha da estrada nem do mato. Simplesmente estava. Vestia roupas claras, simples, sem marcas do tempo ou da poeira do caminho. O rosto era sereno, com um olhar que não julgava, não ameaçava, não causava medo. Pelo contrário, trazia uma paz estranha, quase impossível de explicar. A mulher não falou de imediato. Apenas se aproximou um pouco mais e fez um gesto suave com a mão, pedindo calma. Rosa sentiu o corpo relaxar aos poucos, como se aquela presença afastasse o peso da estrada, da fome, do frio e do medo. Daniel se mexeu levemente nos braços dela, como se também sentisse algo diferente. Quando a mulher falou, a voz era baixa, firme e cheia de compaixão. Não fazia perguntas duras. Não cobrava explicações. Falava como quem já sabia de tudo. Disse que a dor de Rosa não tinha passado despercebida, que nenhuma lágrima tinha sido ignorada, que mesmo quando parecia sozinha, ela nunca esteve abandonada. Aquelas palavras tocaram fundo. Rosa sentiu os olhos se encherem de lágrimas, não de desespero, mas de alívio.
Era como se alguém finalmente enxergasse tudo o que ela havia carregado em silêncio por tantos anos. A mulher se aproximou ainda mais e tocou levemente o braço de Rosa. O toque era quente, acolhedor. Não causava arrepio, mas conforto. Por um instante, Rosa sentiu forças voltarem ao corpo, como se algo dentro dela fosse reorganizado. Sem dizer mais nada, a mulher se abaixou, colocou algo no chão e deu um passo para trás. Em seguida, começou a se afastar, caminhando na direção oposta à luz. Rosa tentou chamá-la, mas nenhuma palavra saiu. Em poucos segundos, a mulher desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. A estrada voltou a ficar silenciosa. No chão, aos pés de Rosa, havia um pequeno objeto, simples, mas diferente. Não parecia perdido, nem jogado ali por acaso. Rosa se agachou com cuidado, ainda segurando o filho, e estendeu a mão. Ao tocar o objeto, sentiu algo impossível de explicar. Um calor que não queimava. Uma paz que não vinha de fora, mas de dentro. Era como se alguém tivesse tocado seu coração por dentro, acalmando feridas antigas, dando sentido à dor. Rosa fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Ao pegar o objeto, ela sentiu algo que jamais havia sentido, como se alguém a tocasse por dentro. Se essa história está te emocionando, comenta aí o que achou dessa parte. Rosa permaneceu ajoelhada por alguns instantes, segurando o objeto com cuidado, como se tivesse medo de que ele desaparecesse se apertasse demais. O silêncio da estrada já não parecia ameaçador. Pelo contrário, havia uma tranquilidade nova no ar. A luz à frente, que antes parecia distante e incerta, agora iluminava o caminho com mais clareza. Ela se levantou devagar. O corpo ainda estava cansado, mas algo havia mudado. A fraqueza já não dominava seus passos. Era como se uma força discreta, silenciosa, sustentasse suas pernas. Daniel respirava um pouco melhor, ainda frágil, mas com o rosto menos tenso. Rosa sentiu esperança pela primeira vez em muito tempo. Poucos metros adiante, ela encontrou um abrigo simples. Não era uma casa de verdade, apenas uma construção antiga de madeira, usada por viajantes para se proteger da chuva. O telhado tinha falhas, mas segurava o vento. Ali, Rosa se sentou no chão, encostando as costas na parede, e finalmente descansou. O frio parecia menor. O silêncio já não machucava. Enquanto o filho dormia em seus braços, Rosa observou o objeto que a mulher misteriosa havia deixado. Era pequeno, simples, mas carregava um significado difícil de explicar. Ao tocá-lo novamente, ela sentiu o coração se acalmar. Lembrou-se das palavras ouvidas na estrada. Cada frase voltava à mente como um sussurro de consolo. Aos poucos, sinais começaram a surgir. Um pássaro cantou no meio da noite. O vento voltou, mas agora suave, quase protetor. Rosa sentiu vontade de rezar, não por desespero, mas por gratidão. A fé, que parecia perdida, começava a renascer lentamente dentro dela. Ela entendeu naquele momento que a dor não havia sido em vão, que cada humilhação, cada passo na estrada, cada lágrima derramada tinha preparado algo maior. O objeto deixou de ser apenas um símbolo estranho, passou a representar um chamado, um lembrete de que ela precisava continuar. Rosa fechou os olhos e dormiu por algumas horas. Um sono profundo, raro, sem pesadelos. Pela primeira vez em muitos dias, descansou de verdade. Mas enquanto dormia, algo acontecia ao redor. O vento parou de novo. A luz suave reapareceu do lado de fora do abrigo. E à distância, uma sombra observava a cabana improvisada, imóvel, silenciosa, como alguém que esperava o momento certo. Rosa não sabia disso. Dormia abraçada ao filho, com o coração mais leve do que nunca. Mas enquanto dormia, alguém observava sua cabana improvisada. Quando o dia clareou, Rosa acordou com uma sensação diferente no peito. Não era alegria, nem medo. Era firmeza. O corpo ainda doía,
mas a mente estava clara. Ela olhou para Daniel e percebeu algo que a fez prender a respiração por um instante. A respiração dele estava mais tranquila, ainda fraca, mas regular. O rosto já não tinha o mesmo tom pálido da noite anterior. Rosa se levantou devagar. Guardou o objeto junto ao corpo, perto do coração, como se soubesse que aquilo a protegeria. Olhou a estrada à frente e tomou uma decisão que não vinha do orgulho, nem da raiva, mas da certeza interior que havia nascido durante a noite. Ela precisava voltar. O caminho de volta parecia diferente. A estrada era a mesma, mas Rosa já não caminhava curvada. Mesmo cansada, seguia com a cabeça erguida. Cada passo era um enfrentamento silencioso contra tudo o que haviam feito com ela. O medo ainda existia, mas não comandava mais suas escolhas. Quando se aproximou da vila, algumas pessoas a viram de longe e começaram a cochichar. O espanto foi imediato. Muitos acreditavam que ela não voltaria. Outros achavam que ela já estaria caída em algum canto da estrada. Rosa entrou na vila sem dizer palavra, passando pelas mesmas ruas onde havia sido humilhada. O comerciante cruel foi um dos primeiros a notá-la. O sorriso de desprezo desapareceu do rosto. Ele tentou manter a postura firme, mas algo no olhar de Rosa o incomodou. Não havia ódio. Não havia pedido. Havia verdade. Rosa parou no centro da vila. Falou com voz calma, mas firme. Contou tudo. Falou da expulsão, das mentiras, da humilhação pública. Não exagerou. Não acusou com raiva. Apenas relatou os fatos, como quem não tinha mais nada a perder. A vila ficou dividida. Alguns ainda duvidavam. Outros começaram a lembrar de pequenas atitudes do vilão, de situações estranhas, de mentiras antigas que sempre foram ignoradas. O clima mudou. O comerciante tentou interrompê-la, mas foi silenciado por olhares atentos. Nesse momento, uma mulher se aproximou. Depois outra. Pessoas que Rosa havia ajudado no passado começaram a se posicionar. Histórias vieram à tona. Dívidas falsas, exploração, chantagens veladas. A máscara começava a cair. O vilão perdeu o controle. Gritou, ameaçou, tentou se impor. Mas sua voz já não tinha o mesmo peso. Algo havia quebrado. Sua autoridade se desfazia diante de todos. Foi então que um som ecoou pela vila. O sino da pequena igreja começou a tocar de forma urgente. Não era horário de missa. Não era chamado comum. O som trazia pressa, medo, alarme. As pessoas se entreolharam. Algo terrível havia acontecido. Nesse exato momento, o sino da vila tocou. Algo terrível havia acontecido. O toque urgente do sino cortava o ar da vila como um aviso impossível de ignorar. As pessoas começaram a correr em direção à pequena igreja, enquanto outras ficavam paradas, sem saber se seguiam Rosa ou o som desesperado que ecoava sem parar. O coração dela acelerou. Um pressentimento pesado tomou conta do peito, como se algo maior estivesse prestes a acontecer. Rosa sentiu Daniel se mexer em seus braços. O menino abriu os olhos com dificuldade, respirando de forma irregular. O medo voltou forte. Alguém gritou que uma criança havia passado mal perto da igreja. Outro disse que era um sinal. Ninguém tinha certeza de nada. O caos se espalhou em segundos. Foi então que o ar mudou. O vento cessou de repente. O sino parou sozinho, no meio do toque. Um silêncio profundo caiu sobre a vila, tão pesado que dava para ouvir a própria respiração. As pessoas olharam ao redor, confusas, sentindo algo diferente, impossível de explicar. Rosa deu alguns passos para trás, sentindo o objeto junto ao peito aquecer levemente. Um arrepio percorreu seu corpo inteiro. Daniel respirou fundo, como se algo o aliviasse por dentro. Antes que alguém pudesse dizer qualquer coisa, um clarão intenso envolveu a cabana simples onde Rosa havia vivido. Não era fogo, não era luz elétrica. Era um brilho branco e suave, que não machucava os olhos, mas fazia o coração bater mais forte. A luz parecia descer do céu e, ao mesmo tempo, brotar da terra. As pessoas começaram a se ajoelhar.
Outras choravam sem entender o motivo. Rosa sentiu as pernas fraquejarem. Instintivamente ajoelhou-se, segurando o filho com cuidado. O brilho aumentou, envolvendo tudo ao redor. Dentro daquela luz, uma presença se formava lentamente. E então, ela apareceu. A figura era serena, envolta em uma luz pura, impossível de descrever por completo. O rosto transmitia paz, amor e acolhimento. Não havia medo, apenas uma sensação profunda de proteção. Rosa soube, sem ninguém dizer, que estava diante da Virgem Maria. O tempo parecia suspenso. Não havia passado, nem futuro. Apenas aquele momento sagrado. A presença divina não falava com a boca, mas Rosa compreendia tudo no coração. A mensagem era clara: nenhuma dor havia sido ignorada. Nenhuma lágrima havia sido em vão. A fé de Rosa, mesmo abalada, nunca tinha se apagado por completo. E por isso, ela havia sido escolhida para testemunhar algo maior do que a própria dor. Rosa sentiu um calor envolver seu corpo inteiro. Não era febre, era cura. Um alívio profundo tomou conta do peito. A culpa, o medo, a sensação de abandono começaram a se dissolver como poeira levada pelo vento. Daniel se mexeu nos braços dela. Rosa olhou para o filho e sentiu o coração quase parar. O menino respirava com força. O rosto tinha cor. Os olhos se abriram, atentos, vivos. Ele levou a mãozinha ao rosto da mãe e sorriu. Um sorriso fraco, mas real. As pessoas ao redor começaram a murmurar. Algumas choravam alto. Outras tapavam a boca, incapazes de acreditar no que viam. A luz se expandiu ainda mais, envolvendo toda a vila. O comerciante cruel caiu de joelhos, tremendo, sentindo o peso de tudo o que havia feito. A Virgem Maria transmitiu uma última mensagem a Rosa. Ela não havia sido curada apenas para si. Tinha agora uma missão: levar esperança onde havia julgamento, levar fé onde havia crueldade, permanecer firme, mesmo quando o mundo tentasse novamente fazê-la duvidar. A luz começou a diminuir lentamente. A presença divina se afastava, deixando no ar uma paz impossível de explicar. As pessoas permaneciam em silêncio, muitas ainda ajoelhadas, incapazes de se mover. Rosa sentia o coração cheio, transbordando gratidão. Abraçou o filho com força, sentindo a vida pulsar de novo em seus braços. E quando ela pensou que a presença divina havia ido embora, a porta da cabana rangeu mais uma vez. O ranger da porta ecoou pela vila como um sussurro que atravessava a alma. Todos se viraram ao mesmo tempo. A cabana simples, antes ignorada e desprezada, parecia agora o centro do mundo. A luz suave que ainda pairava no ar iluminava os rostos das pessoas, revelando espanto, medo e uma reverência silenciosa. Rosa se levantou com cuidado, ainda segurando Daniel. O menino estava desperto, respirando bem, com os olhos atentos ao redor. Alguns se aproximaram devagar, como se temessem quebrar aquele momento sagrado. Outros caíram de joelhos, chorando sem conseguir controlar as lágrimas. O inexplicável estava diante de todos. Um murmúrio percorreu a multidão quando alguém apontou para Daniel e percebeu o óbvio. O menino que havia sido dado como desenganado agora estava vivo, forte o suficiente para sustentar o próprio olhar. Não havia sinais de febre, nem da fraqueza que o consumia havia dias. Era um milagre público, impossível de negar. Rosa, com a voz firme e serena, contou o que havia vivido. Falou da estrada, da luz, da mulher misteriosa, do objeto recebido e da noite em que a presença divina se manifestou. Não exagerou, não buscou aplausos, apenas disse a verdade, como sempre fez. E pela primeira vez, a vila ouviu em silêncio absoluto. O comerciante cruel tentou falar. A voz falhou. O corpo tremia. O peso daquilo que todos tinham visto o impedia de mentir novamente. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Um dos moradores mais antigos se aproximou, trazendo consigo um envelope amarelado pelo tempo. Disse que aquele objeto havia sido guardado por anos, por medo. Dentro havia registros, anotações
e uma carta antiga. A carta revelava práticas injustas do comerciante, manipulação de dívidas, ameaças veladas, expulsões forçadas. Tudo vinha à tona ali, diante de todos, no mesmo lugar onde Rosa havia sido humilhada. O objeto simbólico que Rosa carregava ganhou sentido. Era a confirmação de que a verdade sempre encontra o momento certo para aparecer. A vila começou a reagir. Pessoas que antes se calaram agora falavam. Outras pediam perdão. O comerciante foi desmascarado diante de todos, sem precisar de gritos ou violência. A justiça moral começava a acontecer. Rosa não sentiu vingança. Sentiu alívio. O coração estava leve demais para carregar ódio. Ela olhou ao redor e percebeu que algo havia mudado para sempre. O medo já não governava aquela vila. A fé havia encontrado espaço novamente. Mas enquanto todos pensavam que tudo estava esclarecido, havia um último segredo, guardado há anos, esperando apenas aquele momento para ser revelado. Mas havia um último segredo, guardado há anos, e só agora revelado. O último segredo veio à tona de forma silenciosa, como tudo que é verdadeiro. A moradora mais antiga da vila, uma senhora de passos lentos e olhar atento, aproximou-se com dificuldade. Muitos a conheciam desde sempre, mas poucos realmente a escutavam. Ela pediu a palavra. E pela primeira vez, ninguém a interrompeu. Com a voz fraca, mas firme, contou que, muitos anos antes, aquela terra havia sido marcada por uma promessa. Disse que uma mulher simples, sofrida, havia rezado naquela mesma região, pedindo apenas que seu filho fosse protegido. Segundo ela, a promessa dizia que, quando a injustiça se tornasse grande demais, a fé de uma mãe seria o instrumento do milagre. Na época todos riram. Com o tempo esqueceram, menos ela. O silêncio tomou conta da vila. Muitos sentiram um peso no peito. Outros choraram em silêncio. O comerciante cruel, agora sem palavras, foi afastado. Perdeu o respeito, a influência e a proteção que o medo lhe dava. Não houve gritos, nem humilhação. Apenas consequência. A vila decidiu que ele responderia por tudo o que fez. Pela primeira vez, ele não tinha para onde correr. Rosa observava tudo com calma. Daniel estava de pé ao lado dela, segurando sua mão. O menino, antes frágil, agora parecia cheio de vida. Aquela imagem tocou profundamente cada pessoa presente. A camponesa sofrida havia se tornado, sem querer, um símbolo de fé e esperança. Com o passar dos dias, a vida de Rosa mudou. Recebeu ajuda verdadeira, ganhou segurança. Sua cabana foi restaurada. O medo deu lugar à paz. Mas ela não se tornou superior a ninguém. Continuou simples, bondosa, firme. A diferença era o olhar. Um olhar que carregava certeza, não submissão. Rosa nunca esqueceu a presença da Virgem Maria. Em momentos de silêncio, lembrava da mensagem recebida. Permanecer firme, levar esperança. Não permitir que a dor apagasse a fé. Ela sabia que o milagre não era apenas a cura do filho, mas a transformação de tudo ao redor. Ao contar sua história, Rosa não pedia que acreditassem nela. Apenas dizia: a fé sustenta quando tudo cai, e que mesmo quando ninguém está olhando, algo maior pode estar agindo. A vila nunca mais foi a mesma, porque às vezes os maiores milagres acontecem quando ninguém está olhando. Se essa história tocou você, compartilhe, se inscreva e escreva: Eu acredito no poder da fé.